Olá, seja muito bem-vindo ao Física em Box. Eu sou o professor Carlos Mainartes e nessa aula nós vamos resolver a associação de resistores, no caso, circuito misto. Então, como você vê aí na tela, nós temos que encontrar a resistência equivalente desse circuito. O que eu vou utilizar nessa aula é uma técnica de dar nome aos nós. E a técnica funciona do seguinte modo. Quando nós temos, então, um nó e o caminho entre esse nó e o próximo nó é um caminho livre, nós damos exatamente o mesmo nome aos nós. Mas quando entre dois nós existe um elemento qualquer, uma fonte de tensão, uma resistência, ou seja lá o que for, os nomes são diferentes. Então dá uma olhadinha aqui, olha só, começando. Eu tenho aqui o terminal A, pode ser, por exemplo, o terminal de maior potencial, e eu tenho um primeiro nó. Nó é aquele ponto onde a corrente ou se junta ou se divide. Então, se aqui A e esse caminho é totalmente livre, esse nó ele fica nomeado como A. Aí, se eu olho e procuro o próximo nó, eu encontro aqui o nosso próximo nó, e tem uma resistência no caminho, então ele não pode ser A. Mas, aqui embaixo eu tenho outro terminal que é B, e como desde B até chegar nesse ponto também há resistências, eu não posso chamar de B. Logo, eu vou chamar de C. Agora, o próximo nó, observe que seria esse ponto, ponto de divisão ou junção de corrente elétrica. Nesse caso aqui, observe que por esse caminho tem resistência, por esse caminho tem resistência, por esse caminho tem resistência e por esse caminho tem resistência. Portanto, não posso chamar nem de C, nem de A, nem de B, chamarei de D. E cuidado, porque esse ponto aqui, ele não é um nó. Pode ver que aqui o caminho é único, simplesmente uma ponta, a corrente elétrica chega aqui e vem para cá. Bom, então, dado nomes aos nós, vamos resolver o circuito. Olha só, aqui já aparece direitinho com os nomes que foram dados. Eu vou fazer o seguinte, eu vou redesenhar esse circuito e olha o redesenho como é que fica. Então, vou trocar aqui a cor da caneta. Eu vou colocar justamente A aqui. E na outra extremidade eu tenho B. Observe que aqui eu tenho de A na sequência C. Então, eu teria um nó aqui que vai ser justamente esse nó que é C. E eu tenho mais à frente de C e mais próximo de B o nosso ponto que é D. Então, observe a importância de colocar os nomes. E é onde eu coloco aqui, ó. Depois eu coloco A, o C que está mais próximo do A, depois o D e o B. Então, agora veja só. 3 ohms, ele está no caminho entre A e C. O que eu faço? Eu desenho, então, esse resistor de 3 ohms no caminho entre A e C. Mas olhando bem, nesse caminho entre A e C, realmente só tem essa resistência, é a única. Então, partindo de A, indo para C, eu tenho aqui, ó, 3 ohms. Agora, já desenhei, deixa eu até, ó, risquei aqui, esse aqui já foi. Entre C e D, eu tenho duas resistências. Uma de 3, observe que esse caminho que sai de C e vem até D, eu encontro essa resistência de 3, só que pelo mesmo caminho eu encontro outra de 3. Então, essa de 3 e essa de 3, elas estão em série, e ao todo, nessas duas, nós temos 6 ohms. Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 ohms. Porém, olhando esse circuito, observe que entre C e D, nós temos outra resistência de 6, por um caminho diferente. Então, eu vou aqui, ó, desenhar um outro caminho. E nesse outro caminho, eu coloco aqui, ó, 6 ohms. E essa aqui também já foi. Agora, eu tenho um caminho que vai de A até D. E tem uma resistência de 6. Então, de A, olha só, aqui não fica um circuito nada bonitinho. Opa, vamos passar aqui por cima, deixa eu apagar o ponto D, daí eu recoloco. Então, tá aqui, ó, de A até D. Eu tenho outra resistência de 6 ohms.
E, finalmente, essa aqui já foi, de B até D, 1 ohm. Então, aqui, 1 ohm. Esse é o nosso circuito. Agora eu quero que você observe que dois caminhos que vão de C a D, o que mostra que nós temos uma ligação em paralelo. E eu vou resolver aqui, vou puxar a seta para você acompanhar a resolução. Esse paralelo é o quê? Bom, aqui vou te ensinar uma coisa. Quando tem dois resistores iguais em paralelo, a resistência em paralelo ela é R dividido por N. Então, a resistência é de 6, são dois iguais, isso aqui dá 3 ohms. Certo? 3 ohms. Então, eu até vou aproveitar que eu fiz isso aqui, vou desenhar para você ver. Aqui eu tenho A. Aqui eu tenho uma resistência de 3 ohms. E eu acabo de encontrar o meu resultado. Vou trocar a cor aqui, ó. 3 ohms, que é o que a gente fez ali. Se você observar, aqui estava aquele ponto C, aqui está o ponto D. Esse resultado é o que já passamos para cá. Entre A e D nós temos também 6 ohms. E de D até B temos mais 1 ohm. Bom, agora dá uma olhadinha aqui, o que nós temos? 3 ohms com 3 ohms na sequência, pelo mesmo caminho. Isso é série, então eu tenho 6 ohms. Agora, observe que um caminho é 6 ohms e aqui um outro caminho mais 6 ohms, o que mostra que nós temos uma ligação em paralelo entre A e D. E, novamente, a resistência em paralelo, aqui linha, que seria o nosso segundo cálculo em paralelo, novamente R sobre N, onde R é 6, são dois iguais, dando 3 ohms. Observe que agora, então, o que eu tenho? Eu tenho aqui o ponto A. Entre A e D, nós temos 3 ohms. Aqui seria o ponto D. E de D até B, nós temos 1 ohm, onde observe que 3 com 1 em série vai nos dar um resultado final de A até B de 4 ohms. Então tá aí, ó, resolvido o circuito. Não saia daí. Então observe aqui, nós temos um segundo circuito para determinar a resistência equivalente e nós vamos aplicar aquela técnica de dar nome aos nós. Então, aqui eu tenho o meu terminal A e localizo um primeiro nó, caminho totalmente livre, o que faz com que eu coloque o mesmo nome que A. Aí o próximo nó localizo aqui, observe, tem resistência no caminho, isso aqui não pode se chamar A. B está aqui embaixo, tem resistências até chegar naquele ponto, não pode se chamar B. Então vou chamar de C. O próximo nó, o caminho é totalmente livre, ou seja, ele também é C. E nós temos mais um nó aqui, resistência no caminho, resistência no caminho, resistência no caminho. Então eu chamo de D. Observe que sempre eu troco o nome quando tem resistência pelo caminho. E aqui nós temos, entre esses dois nós, também resistências. Só que aqui o caminho é livre, então ele é B. Vamos redesenhar o circuito. Então agora, observe que eu tenho aqui. Vou começar primeiro por essa resistência entre A e C. Então eu tenho aqui 150 ohms partindo de A. Certo? Então, eliminei. A próxima, 80 até D. Aqui é o nosso ponto C. 80 até D, esse é um caminho. Mas aqui eu tenho C de volta e D, um outro caminho. Isso permite, então, que eu faça o seguinte. Aqui, ó. 80 e 80. E aqui nós chegamos em D. Eliminamos essa e essa. O próximo, entre D e B, 60. D e B. Então, nós temos aqui 60 ohms, chegando, no caso, em B. Mas ainda nós temos essas duas resistências, e essa aqui está entre B e C. Então,
Pegando a partir, ó, de C, aqui, até chegar em B, nós temos 100 ohms. E observe que nós temos uma direto de A até B, que é 200 ohms. Então, eu vou fazer aqui por cima, ó, 200 ohms. Redesenhamos o circuito. E observe que a primeira resolução que nós temos é isso aqui, ó, 80 ohms. 80 com 80 em paralelo. 80 com 80 em paralelo. Então, vamos começar resolvendo aqui. Eu já apresentei para você que RP, nesse caso, é a resistência de 80. Como são dois iguais, divide por 2. Isso dá 40 ohms. Então, eu passo a ter o quê? 80 com 80 valendo 40. Só que, nesse caso, eu fico com 40 em série com 60. 40 em série com 60. Se eu juntar isso aqui, vou até trocar de cor para você ver. Ó, vou pegar aqui verde. Esse 40 ohms, ele está em série com 60 ohms. Isso representa 100 ohms. Dá uma olhadinha que o nosso circuito ele ficou assim. Ó. Vou redesenhar aqui. Ele ficou com 150 ohms. E na sequência, 100 ohms. Aqui embaixo, aqui ó, é o ponto C. Aqui embaixo, ficamos com 100 ohms. Aqui é o ponto B. E esse é o ponto A. O ponto D até já desapareceu. E temos esse caminho aqui, que vai até B, que tem 200 ohms. Se nós olharmos, tem que tomar cuidado aqui para não fazer confusão. A ligação que a gente vai resolver é aqui, ó, entre B e C, 100 com 100. Observe que esse cálculo gera o quê? Então, esse cálculo já foi. RP' é 100, eles são exatamente iguais, por 2, isso é igual a 50 ohms. Então, esses dois, eles representam 50 ohms. E eu tenho 150 com 50, o que me dá um circuitinho. Vamos desenhar aqui no lado, olha só. Um circuitinho que tem 150, 50, e lá por cima, 200 ohms. Nesse caso aqui, então, 150 com 50, isso dá 200 ohms, porque eles estão em série. E eu passo a ter o quê? 200 com 200. Então, o nosso circuitinho aqui, olha só, a resistência em paralelo é, no caso, 200. Como os dois são iguais, 200 e 200 por 2, igual a 100 ohms. Então, observe que o nosso resultado é isso aqui, ó. Para 100 ohms, que é essa resposta que a gente encontrou aqui. Resposta, então, da nossa resistência equivalente do circuito. Bom, se você gostou da aula, dá um like para nós. Se você tem dúvidas, coloca nos comentários. Bom ter visto você por aqui e até a próxima! Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicalbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physics in Box e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.